No caso de hoje, vamos contar a história de um rapaz que perdeu sua vida tragicamente após ser traído por seu amigo e parceiro de negócios. Hoje vamos falar do caso Jesus Penha. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo, nas terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje ocorre na cidade de São Domingo, capital da República Dominicana, um país localizado no Caribe e que faz fronteira com Haiti. Jesus Maria Cuevas Penha era o mais velho de 4 irmãos e desde a infância se destacou por sua dedicação à família. Ele era uma pessoa amável, educada e extremamente respeitosa. Após concluir seus estudos na Universidade Autônoma de São Domingo, iniciou um trabalho em uma imobiliária, onde logo se sobressaiu entre os colegas devido ao seu talento e comprometimento. Nos seus momentos livres, Jesus oferecia aulas de inglês gratuitamente para pessoas com deficiência visual, uma atividade que ele fazia com prazer, pois adorava ajudar aos outros. Seu maior sonho era trabalhar arduamente para conquistar uma boa fortuna e garantir que seus pais não precisassem mais se preocupar com o sustento. Na mesma empresa em que Jesus trabalhava, havia outro homem completamente distinto dele, chamado Francisco Javier Garcia Quezada. Porém, seus familiares e amigos o conheciam como Antônio. Com 32 anos, ele era apenas 2 anos mais velho que Jesus. Sua esposa, Gisele, havia pedido o divórcio e eles dividiram a guarda do filho de 3 anos. Antes da separação, os vizinhos frequentemente ouviam Antônio gritar com a esposa, o que os preocupava com o bem-estar dela. Contudo, ele também tinha outro lado, que mostrava principalmente para os adolescentes da vizinhança. Ele era muito sociável e costumava convidá-los para sua casa, onde eles se reuniam para jogar videogame. O espaço tinha um pequeno quarto, com um espelho, um ventilador de pedestal, uma mesa com CDs de jogos e uma cadeira gamer. Esse ambiente era o paraíso para os jovens da região, o que fazia com que eles o visitassem frequentemente. Quando Jesus e Antônio se conheceram em 2016, rapidamente formaram uma amizade, e essa relação se aprofundou ao ponto de se tornarem parceiros de negócio, ambos buscando uma fonte de renda extra. Jesus para ajudar seus pais e Antônio para garantir um futuro melhor para seu filho. Eles abriram um negócio informal de empréstimos, onde Jesus fornecia o capital e Antônio ficou responsável pelos atendimentos aos clientes e pelas negociações. No entanto, tudo mudou em meados de 2022, quando Anthony foi demitido da imobiliária. Os problemas pessoais evoluíram e se agravaram rapidamente. Ele pagava uma pensão alimentícia para o filho, mas o dinheiro não era suficiente. E agora ele dependia do negócio de empréstimos com Jesus. Enquanto isso, Jesus seguiu se destacando no negócio e no final do ano recebeu uma promoção. No entanto, ele ainda tinha o desejo de proporcionar a vida que desejava para os seus pais. Porém, todos os seus sonhos foram interrompidos no dia 6 de outubro de 2022. Nesse dia, Jesus saiu para trabalhar como de costume e o dia ocorreu normalmente, sem que seus colegas notassem algo estranho. Quando a noite chegou, a família de Jesus descobriu que ele não havia se comunicado com ninguém, nem voltado para casa. Além disso, Omar, um de seus irmãos, acreditava que Jesus tivesse retornado em algum momento, pois encontrou a camisa verde que ele estava usando naquele dia no cesto de roupas sujas. Durante o restante da noite, a família continuou enviando mensagens para Jesus, mas não obteve resposta. Embora a situação fosse estranha, eles preferiram esperar um pouco antes de chamar as autoridades, imaginando que talvez Jesus tivesse saído com os amigos e que o celular tivesse ficado sem bateria ou algo semelhante. As roupas no cesto de roupa suja já não pareciam uma boa pista, pois a conclusão era de que Jesus provavelmente havia passado em casa para trocar de roupa. No entanto, a calma da família foi abalada completamente quando, no dia seguinte, eles não receberam nenhuma notícia sobre o paradeiro dele. Desesperados, ligaram para a agência imobiliária para saber se ele havia ido trabalhar, mas os supervisores informaram que Jesus não havia aparecido. A cada tentativa de contato, os familiares foram ficando mais nervosos e entraram em contato com quase todos os amigos do jovem, mas ninguém sabia de nada. E o mais alarmante foi que ninguém o havia visto no dia anterior. A teoria de que ele havia saído para beber com amigos começou a perder força.
Apesar da preocupação crescente, a família tentou manter a calma, cogitando a possibilidade de que Jesus tivesse saído com alguém que não conheciam, talvez bebido demais e estivesse apenas dormindo em algum lugar. No entanto, na noite de sexta-feira, a situação ficou ainda mais grave e eles decidiram registrar um boletim de ocorrência sobre seu desaparecimento. A polícia iniciou imediatamente as buscas, verificando as câmeras de segurança da área e entrevistando amigos e familiares, mas não encontraram nenhuma pista. Na manhã de sábado, enquanto as autoridades prosseguiam com as buscas nas imediações da casa de Jesus, seus irmãos começaram a imprimir cartazes. Os cartazes detalhavam que o jovem tinha um pouco mais de 1,60 de altura e pesava cerca de 72 quilos. Nos dias seguintes, continuaram a distribuir os cartazes por toda a cidade. As autoridades, em determinado momento, perguntaram à família se Jesus tinha algum problema psicológico que pudesse ter levado ele a fugir ou desaparecer intencionalmente. Ariel, um dos irmãos de Jesus, foi firme em sua resposta, afirmando que não. A polícia então se concentrou em conseguir imagens de câmeras de segurança que mostrassem os últimos momentos de Jesus. Foi então que conseguiram uma pista. Foi registrado imagens de Jesus no Multicentro Serena. Nas imagens é possível ver um colega deixando Jesus naquele local, por volta das 6h30 de quarta-feira, 6 de outubro, no mesmo dia em que ele desapareceu. No entanto, essa pista não levou a avanços significativos, pois no vídeo é possível ver Jesus usando a camiseta verde, que mais tarde foi encontrada dentro do cesto de roupas sujas de sua casa. Enquanto isso, um grupo de jovens começou a perceber algo estranho. Os meninos que costumavam frequentar a casa de Antônio para jogar videogame notaram um cheiro estranho vindo de um dos quartos e perceberam que a porta estava trancada. Eles perguntaram a Antônio sobre o cheiro desagradável e ele respondeu de maneira evasiva, dizendo que deveria ser um rato morto. Porém, o cheiro não desaparecia e com o tempo se tornava cada vez mais forte e insuportável. Antônio sempre dava a mesma explicação. O cheiro estranho provavelmente era de ratos mortos no forro do teto ou no esgoto. No entanto, o odor era tão forte que começou a incomodar até mesmo os vizinhos. Para eles, Antônio alegou que o cheiro era proveniente da fossa ou da caixa de gordura da casa, que precisava de limpeza. A ex-mulher de Antônio, Gisele, também sentiu o cheiro toda vez que levava o filho para ficar com o pai, e em vários momentos comentou que o odor lembrava algo relacionado à morte. Durante quase um mês interrogando conhecidos, a polícia finalmente chegou a um nome que até então não havia sido mencionado: Antônio, o ex-colega de trabalho e sócio de Jesus. Quando investigado a fundo, descobriu-se que a casa de Antônio tinha um cheiro peculiar. Na noite de 3 de novembro, as autoridades conseguiram um mandato de busca para a residência de Antônio. Assim que os agentes entraram, o odor forte tomou conta de suas narinas. Eles seguiram em direção à origem do cheiro e, ao se dirigirem ao terceiro andar da casa, encontraram o que procuravam. Dentro da residência de Anthony, os agentes encontraram um barril de plástico azul, selado com a tampa. Ao abri-lo, ficaram em choque. O corpo de Jesus estava lá dentro, completamente desmembrado e em avançado estado de decomposição. Enquanto alguns policiais levaram Antônio algemado, outros continuaram a investigação no local. Encontraram várias ferramentas na casa de Antônio, como martelos, facas e serras, que poderiam ter sido usadas para manipular o corpo da vítima. Algo que chamou ainda mais a atenção dos oficiais foi o pó de café espalhado por toda a casa. Os investigadores logo concluíram que Antônio provavelmente usou o pó para tentar disfarçar o forte odor que vinha do barril onde o corpo de Jesus estava. Os restos mortais de Jesus foram enviados ao Instituto Nacional de Ciências Forenses para determinar a causa exata da morte e a estimativa do momento em que o crime ocorreu. Após a autópsia, foi confirmado que Jesus havia morrido devido a múltiplas perfurações no peito e nas costas. As investigações concluíram que a vítima provavelmente foi pega de surpresa e atingida por um objeto pontiagudo nas costas, enquanto provavelmente estava sentado. Após esse primeiro golpe, Antônio continuou a agredir a vítima com mais de 13 perfurações. O corpo foi desmembrado e colocado no barril azul. Embora a data exata da morte não tenha sido descoberta com precisão, a verdade sobre o crime foi revelada quando Anthony decidiu confessar tudo em detalhes.
Ele relatou à polícia que no dia 6 de outubro chamou Jesus para ir até a sua casa por mensagens de WhatsApp. O jovem chegou, Anthony o atacou com um objeto cortante, ferindo vários golpes contra ele. Após o ataque, ele desmembrou o corpo de Jesus, colocou as partes em sacos plásticos e selou com fita adesiva. O corpo então foi colocado dentro de um barril azul e escondido em um cômodo na parte superior da casa. Anthony manteve o corpo por 29 dias na casa, acreditando que não seria descoberto. Durante esse tempo, ele seguiu sua vida normalmente, recebendo seu filho de 3 anos em casa e outras visitas, sem levantar suspeitas. Apesar de ter confessado o crime e detalhado como tudo aconteceu, Anthony se recusou a revelar a verdadeira motivação para o assassinato. No entanto, os pais de Jesus começaram a desconfiar do motivo. Ariel, o irmão de Jesus, contou ao advogado da família que Jesus havia emprestado cerca de $2.000 a Anthony, com o vencimento do empréstimo marcado para o dia 6 de outubro. Após saber da declaração do irmão de Jesus, Anthony finalmente decidiu falar, alegando que era Jesus quem lhe devia o dinheiro. Segundo ele, a briga entre os dois foi o estopim. Em um momento de raiva, ele cometeu o assassinato. No entanto, essa versão foi amplamente desacreditada, pois os amigos e familiares de Jesus sabiam que ele estava financeiramente bem, com um bom trabalho na imobiliária, enquanto Anthony estava passando por dificuldades financeiras. Além disso, Jesus era um investidor no negócio de empréstimos que ele e Anthony haviam montado, o que tornava a versão de Anthony ainda mais duvidosa. Após a audiência de custódia, o juiz decretou que Anthony fosse mantido detido por 3 meses no Centro de Correção e Reabilitação de Narro para aguardar o julgamento. Em fevereiro de 2023, o julgamento de Antônio teve início. Ele foi formalmente acusado de homicídio e continuou sob prisão preventiva, com a medida sendo renovada por mais 3 meses devido a atrasos nas investigações. Durante esse período, a promotoria solicitou que o julgamento fosse adiado, e após meses de espera, o caso finalmente foi para julgamento. Em 13 de março de 2024, Anthony foi considerado culpado pela morte de Jesus e condenado a 30 anos de prisão. Embora a família de Jesus tenha ficado satisfeita com a decisão do tribunal, parentes expressaram em entrevista que, apesar da condenação de 30 anos, isso não traria Jesus de volta. Esse foi o caso de hoje e me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.